Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer a casa do botão, que é o ponto número 17, no modelo 1030MX. Então, se você tem essa máquina e quer saber como faz a casa do botão, assista até o final. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é posicionar o nosso botão no projeto que a gente quer aplicar o botão e marcar qual é o tamanho da casinha. Então aqui eu estou com um tecido que eu vou só fazer uma amostra para vocês em um botão. Então vocês podem utilizar uma caneta, de preferência uma caneta que saia. Essa aqui eu vou usar uma caneta permanente só para ficar melhor no vídeo. E marcar o começo e o fim do botão. Dessa forma. Então, o tamanho da casa do botão para esse tipo de botão é essa aqui. Então eu vou ter que fazer a casa do botão com o número 17 desse tamanho. Então pessoal, eu vou mostrar como a gente ajusta o ponto na máquina 1030MX. Então primeiro a gente liga aqui pelo interruptor e já vai me indicar o ponto 1. Eu preciso chegar no ponto 17, que é o meu ponto para fazer a casa do botão. Essa máquina tem um ponto para fazer casinha. Então eu tenho como apertar a tecla para cima para chegar até o ponto, ou então apertar a tecla para baixo até chegar ao ponto 17. Então eu vou aqui apertar para cima, lembrando sempre de mudar o ponto quando a agulha estiver para cima, nunca para baixo aqui encostada na chapa. E pronto, cheguei no ponto 17. Eu consigo ajustar algumas configurações, como a largura e o comprimento do ponto. Então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui a largura do ponto, eu aperto a tecla modo, a minha luz indicadora vai mudar aqui para esse símbolo e a largura máxima é 5. Eu não consigo aumentar essa largura, mas eu consigo diminuir a largura do ponto se eu quiser. Eu vou deixar no padrão que é 5, e se eu quiser ajustar o comprimento, é aqui nesse símbolo de baixo, apertando a tecla modo novamente. O comprimento padrão é 0.4, eu posso descer ou posso aumentar esse comprimento. Eu também vou deixar no padrão. Lembrando que o meu calcador aqui já está inserido na máquina e agora vou mostrar para vocês como funciona na prática a casa do botão do modelo 1030MX. Então agora vamos ver na prática como funciona a costura da casa do botão. Todas as instruções que eu estou passando nesse vídeo também estão disponíveis no manual de instrução da sua máquina. Então eu estou aqui com o calcador, eu vou colocar a minha linha da agulha por dentro do calcador e colocar para o lado esquerdo, dessa forma. Puxei aqui para o lado esquerdo a minha linha e eu devo colocar a guia deslizante toda para trás, de modo que ela encoste aqui no início do meu calcador. Então, coloquei, passei a linha, coloquei a bobina e agora eu vou colocar aqui o meu tecido com a marcação da minha casa do botão. O primeiro traço é o início da minha casa e o segundo é o fim dessa casa. Então eu vou me guiar nesses traços para eu saber a posição correta e o tamanho correto para a casa de botão que eu fiz para aquele tamanho do botão que eu mostrei no começo do vídeo. Então eu vou colocar aqui a marcação bem embaixo do buraquinho do meu calcador, vejo se está na posição correta, aí eu baixo a agulha para ver se realmente ele está no começo. Eu posso baixar a agulha com o volante ou então usando o botão posicionador da agulha. Os primeiros pontos que eu for fazer, eu seguro a minha linha aqui com a mão para a esquerda, não precisa fazer muita força, então eu vou dar alguns pontinhos assim. Já posicionei minha agulha no local correto, vou apertar o botão Start Stop ou então meu pedal, costurar alguns pontos segurando a linha, parar a máquina de novo e soltar a linha. Ó, dei alguns pontos, parei a máquina, posso soltar a minha linha. Então agora eu vou continuar a minha costura até a agulha chegar no meu segundo traço, indicando que é o fim da minha casa. A agulha chegou até o final da minha marcação. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou apertar o botão retrocesso para a agulha mudar da posição esquerda para a posição direita. Ó, mudou. E agora eu vou apertar
o botão de novo para ligar a máquina e ela vai fazer uma linha fina aqui e eu só vou parar essa costura quando chegar na primeira marcação aqui, que é o começo da minha casa. Chegou, eu parei a máquina, vou apertar de novo o botão no retrocesso, a agulha volta para a posição esquerda e ela vai fazer as outras partes da costura do meu caseado. Parei novamente quando a agulha atingiu a minha segunda marcação. E agora é o final do meu caseado. Eu vou apertar o botão no retrocesso novamente. E vou apertar Start, Stop. A máquina vai fazer o final do caseado e vai dar um bip quando parar. Ó, então, depois desse bip significa que o caseado foi feito. Então é só eu tirar o tecido da minha máquina. Posso cortar aqui a linha com a tesoura ou usando o cortador lateral. E aqui meu caseado ficou dessa forma. Então no seu projeto você faz com algum marcador que saia. E aí a gente tem que pegar um descosedor e fazer a abertura aqui na casa do botão. Se você quiser o seu caseado mais juntinho, com os pontos mais juntinhos, é só você ajustar a largura e o comprimento do ponto para o limite desejado. Lembrando que essa máquina possui o ponto 17, que é do caseado de botão memorável. Então se você for fazer outra casa de botão e não for usar o mesmo botão, que por exemplo no vídeo eu usei esse aqui, você tem que ou desligar a máquina ou mudar de ponto. Senão o próximo ponto que você for fazer de casa do botão vai sair do mesmo tamanho do anterior. Então se eu for usar um botão maior, por exemplo, e esquecer de mudar o ponto ou desligar a máquina, ele vai fazer uma casinha para o botão desse tamanho. Então é muito importante a gente lembrar de tirar a programação da máquina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau e boas costuras!